paz do Senhor Jesus, queridos professores da turma de primários. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma semana ao canal Descomplicando a Teologia. Esse canal que, é claro, é bênção pura sem mistura. E você faz parte dessa família. Muito obrigado por estar aqui mais uma semana. Aqui, professora Neia Santos. E para mim é um privilégio poder estar aqui com vocês e contar com a participação de cada um de vocês. Muito obrigada, Deus abençoe fortemente a vida de cada um de vocês. Mas deixa eu perguntar para vocês, como foi a aula de número 1? Como foi aí esse início de trimestre na sua igreja? O que você fez? Você conseguiu executar alguma das nossas sugestões? Deixa aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber. Na verdade, eu gosto de falar sempre que o que nos motiva a estar aqui, a gravar esse conteúdo toda semana para vocês. E olha que não é fácil não, viu? Jesus amado! Mas o que nos motiva a isso, primeiro, é o dom que Deus tem nos dado, nos entregado e que nós sabemos que não podemos enterrar, precisamos desenvolver os nossos dons e talentos. E outro detalhe importante é vocês estarem compartilhando que nós estamos sendo úteis, que nós estamos contribuindo com vocês. Então, deixa aqui nos comentários, sempre que você executar uma das nossas sugestões, que você for executar, que você executar e gostar, como seus alunos reagiram, como foi. Então, deixa aqui nos comentários, nós vamos ficar muito felizes em saber se as nossas sugestões estão realmente ajudando vocês. Não esquece também de deixar o seu like, o seu joinha. Meu Deus, é tão fácil, crente. Só clicar aí, ó, apertar aqui, ó, no joinha, só uma apertadinha. Deixa seu like em nome de Jesus, por favor. Deixa também o seu comentário, compartilha com outras pessoas. Essa é a forma que você tem de nos ajudar. Então, se nós estamos sendo úteis, se nós estamos ajudando vocês, nos ajudem também com like, com comentário, compartilhando, tá? E Deus vai abençoá-las de uma forma tremenda, eu tenho certeza. Pois bem, mas vamos dar continuidade aqui à nossa lição de número 2 de primários, lição de número 2 de primários, do 4º trimestre de 2024, que nós temos como tema o primeiro pecado. Um tema de muita responsabilidade, viu? Falar sobre pecado, explicar sobre pecado para crianças, aí basicamente de 7 a 8 anos, é um desafio. Mas essas crianças precisam saber sobre isso. Precisam entender o que é pecado e principalmente como evitar o pecado. Um detalhe muito interessante é que tem pessoas que falam, mas a criança não peca, não sabe o que é pecado. Depende da idade, depende do nível de consciência que essa criança tem. E quero deixar aqui bem claro para vocês, as nossas crianças estão tendo acesso à maturidade em relação a erro e a acerto, já desde bem pequenas. Realmente, as crianças de antigamente demoravam mais para ganhar essa consciência do certo e do errado. Porém, na realidade que nós vivemos hoje, as crianças têm tido acesso a esse tipo de informação e a esse tipo de amadurecimento cada vez mais cedo. As crianças têm perdido a infância cada vez mais cedo. Então, precisamos falar desse tema, sim, com as nossas crianças. E nessa aula de hoje você tem essa oportunidade, digo mais, essa responsabilidade. Então se prepare, ore, jejue, consagre, apresente a sua vida a Deus, para que o Espírito Santo possa te usar para ministrar essa aula. E, claro, para você planejar a sua aula, você precisa ter em mente quais são os objetivos da aula de hoje. E nós temos aqui como objetivos mostrar às crianças que o pecado nos afasta de Deus e nos impede de desfrutar das maravilhas que ele tem para nós. E entender que o pecado, além de nos afastar, gera morte. Nós precisamos ter aí com esses objetivos bem claros em nossa mente, para que possamos desenvolver a aula a fim de que os nossos alunos possam alcançar esses objetivos. Vamos então para a nossa sugestão de acolhimento. Mas antes de eu falar do acolhimento, quero sugerir a você que você possa ativar as notificações aqui, além de se inscrever, é claro, tá? Se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e ativa as notificações nesse sininho que tem aqui embaixo. Maísa vai colocar aqui o modelinho do sininho para você saber. Quando você ativa aí o sininho, toda vez que nós lançarmos o nosso vídeo, o YouTube ele vai te sinalizar. Dessa forma, você pode vir assistir
depressa e você não vai perder os nossos videoaulas, tá? Se você não puder naquele momento da notificação, depois é só você entrar no nosso canal e ir lá na playlist, escolher a playlist de primários e aí buscar pelo vídeo da lição de número 2, tá bem? Então é muito simples, não fica perdido não, viu, crente? Vamos então para a nossa sugestão do acolhimento. Eu recomendo que você possa fazer uma decoração bem especial aí na sua sala de aula. Se na sua igreja tiver plantas decorativas, ou então se você conseguir levar, é bem interessante. Coqueiros, plantas decorativas, leve, enfeite a sala de aula. Se você não confeccionou o mural na aula de número 1, confeccione nessa. Faça um mural bem bonito com a criação, como era o Jardim do Éden. Se você puder levar aí um visual, colocar na televisão um painel de como é um jardim bem bonito, faça isso para criar um clima bem interessante em sua sala de aula, bem envolvente. Então, receba aí os seus alunos com esse cartaz ou então com essa decoração e demonstre para eles o quanto é importante a presença de cada um deles, inclusive os visitantes. Após, faça um momento da oração, apresente a Deus a vida das suas crianças, a sua vida e peça a Deus, junto com suas crianças, para que possam guiá-los no caminho certo, para que possam afastar deles todo desejo de pecado, todo erro que o Senhor possa afastar e que eles possam continuar firmes, seguindo certinho no caminho do Senhor. Depois que você fizer a oração, faça também a colheita das ofertas. Quero sugerir aqui uma caixinha muito especial para que você possa colher as ofertas. Lembrando que tudo que você leva de novidade para a sua sala de aula é uma forma de dinamizar a sua aula e prender a atenção dos seus alunos. Fugir do tradicional, fugir daquilo que é rotina e trazer um dinamismo, uma alegria para a sua sala de aula. Depois que você fizer a colheita das ofertas, faça também a chamada. E a nossa chamada, eu quero sugerir que na nossa chamada de hoje você possa estar orientando os alunos a responder. Aqueles que estão presentes vão estar respondendo, eu prefiro obedecer. E aqueles que estão ausentes, você pede para que eles possam responder, ajuda a obedecer, Senhor. Tá bem? Anota aí no seu caderninho e leva, porque a chamada pode ter total relação aí com o tema a ser estudado na aula de hoje. Para apresentar o tema, faça referência à decoração que você fez na sala de aula, ou então ao cartaz que você levou, aquilo que você conseguir fazer aí para o acolhimento. Faça menção e explique para eles que Deus criou um mundo perfeito, como nós já estudamos na lição de número 1, e que também ele criou o jardim do Éden. Pergunta para eles se eles já foram em um jardim muito bonito. Aí na sua cidade tem um jardim muito bonito? Deixa aqui nos comentários se na sua cidade é uma cidade que tem jardins, que tem praças, uma cidade arborizada, uma cidade que tem um lugar bem legal para vocês irem, de repente perto de um lago, perto de um rio. Deixa aqui nos comentários se aí a sua região tem paisagens bonitas ou não. Se não tiver, aproveite e leve aí desenho de algum jardim. Tive agora recentemente em alguns jardins, em uma cidade muito bonita, que eu amei, fiquei assim encantada. Fiquei só imaginando como não era no Jardim do Éden. Pergunta aos seus alunos se eles já foram em um lugar muito bonito, de repente num zoológico, em um jardim bem bonito, em uma praça bem bonita. Explique para eles que assim era o Jardim do Éden. Assim não, na verdade era muito melhor, porque era tudo perfeito. Então, se as coisas que são cuidadas hoje pelo homem, que já está em um mundo que as coisas já não estão tão bem, tem lugares ainda bonitos, imagine só o jardim que era perfeito, que Deus tinha cuidado, que o próprio Deus cuidava ali. Que coisa maravilhosa não era o Jardim do Éden, hein? E Deus criou o Jardim do Éden e colocou lá dentro todos os animais e colocou o homem e a mulher e deu ao homem e à mulher a responsabilidade de cuidar e de usufruir desse lindo jardim. Então é sobre essa história muito especial que nós vamos falar hoje, sobre o primeiro homem, sobre a primeira mulher, sobre o Jardim do Éden, mas principalmente sobre a desobediência deles, como eles desobedeceram e perderam a oportunidade de desfrutar, de continuar vivendo, desfrutando desse maravilhoso jardim. Vocês conseguem imaginar como isso aconteceu? O que é que resultou nisso, né?
Pergunta para eles, deixa eles curiosos. E então apresente o tema de hoje, que é o primeiro pecado. Se teve o primeiro, teve um bocado de outros depois, né? Quantos será que já teve? Quem será que comete esses pecados? Pergunta aí aos seus primários. Aproveite logo em seguida e já faça a leitura base, que está aí no Gênesis, capítulo 2 e capítulo 3. Eu sempre gosto de frisar que não é interessante que você leia o capítulo inteiro. Então, leia em casa, você, professor, marque aí quais são os versículos que você gostaria mais de chamar a atenção deles e leia apenas alguns versículos lá em sala de aula com seus alunos. Mas não deixe de fazer a leitura da história na Bíblia Sagrada, para que os seus alunos possam manusear a Bíblia e também entender que tudo que está sendo ensinado está na Bíblia Sagrada, está sendo orientado pela Bíblia Sagrada, tá bom? Em seguida, também faça a leitura do Memorizando, que está no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 18, a parte A. Bem pequenininho aí, vai ser muito fácil deles memorizarem, está bem pequeno o versículo. Diz assim: um só pecado condenou todos os seres humanos. Então, você pode fazer essa leitura já no início e pedir para que eles façam a memorização, tá? Repetindo aí o versículo. Ou você pode deixar para fazer no final, como está sugerido pela lição. Inclusive, construindo aí um muro com as palavras. Você pega uma caixa de leite, forra ela, recicla ela, forra direitinho e coloca uma palavra em cada caixa de leite, uma palavra do versículo em cada caixa de leite. E confecciona com eles aí um muro. Você embaralha as peças e pede que eles coloquem em ordem, formando um muro. Você pode, inclusive, até criar uma competição entre os dois grupos para que façam isso, ver quem faz em menos tempo. E pedir, principalmente, que eles repitam o versículo para memorizar, tá? Você pode fazer no início, você pode fazer no final da aula, mas é importante que você possa destacar, frisar com eles sobre o significado desse versículo. Um só pecado condenou os seres humanos. Pergunte para eles qual foi esse pecado que condenou todo mundo, toda a humanidade. Quem cometeu esse pecado? Esse é um tema que os seus alunos já sabem um pouco, tá bem? Então, não se surpreenda com a resposta deles, porque a lição até que colocou como se eles não soubessem, mas a maioria deles já tem esse conhecimento. Como eu falei no início, essas crianças estão tendo acesso à informação muito cedo. Então, você pode se surpreender com a resposta desses meninos. Depois que você fizer o memorizando, faça também o momento do louvor, da adoração com seus alunos. Nós temos aqui algumas sugestões de louvor. Você já pode pegar caneta e papel aí para anotar. E como eu sempre gosto de falar aqui com vocês, se vocês têm outras sugestões, deixa pra gente no comentário, que vai ser uma bênção. Temos aqui Deus é tão bom, de 3 palavrinhas, e um jardim tão perfeitinho, de minha vida é uma viagem. E deixa aqui nos comentários se você tem outras sugestões, que eu tenho certeza que as tias e os tios vão correndo lá nos comentários ver outras sugestões de vocês. Depois disso, faça a dinâmica. E é claro que nós temos uma sugestão dinâmica muito especial. Você sabe que dinâmica é uma das formas que nós mais conseguimos prender a atenção dos nossos alunos. De criança a adulto. Todo mundo gosta de dinâmica. A dinâmica é algo que nós praticamos sobre o tema. Isso facilita muito a compreensão e a gente também gravar, guardar na mente, no coração aí, a história ou a atividade, o assunto que nós vamos estar mencionando. Mas antes de eu te falar essa sugestão de dinâmica, deixa eu fazer um convite muito especial. Se você ainda não é membro do nosso canal, membro VIP, não faz parte do nosso grupo do WhatsApp, onde você, professor, pode receber todos os subsídios para ministrar uma excelente aula, assista esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai mudar de ideia e vai vir fazer parte conosco. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP,
ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. É maravilhoso, é todo um suporte que vai te ajudar a você ministrar a aula com mais eficiência. São materiais que são enviados através de vídeos, de arquivo PDF, através de imagem, e você recebe semanalmente através do nosso grupo de WhatsApp e pode levar para a sala de aula sem muito trabalho, sem muita dificuldade. Então, se você tem interesse, aqui na descrição do vídeo tem um link para o nosso grupo de informações e tem também um link para o nosso grupo de PDF para que você possa receber esse material de forma avulsa, de forma separada, se você não quiser assinar o pacote aí mensal ou do trimestre, tá bem? Então, vem para cá. Você pode também entrar em contato através do WhatsApp que aparece aí no vídeo, que é do Pastor Giovanni Santos. Nós vamos ter o maior prazer em te atender. Vem fazer parte e que Deus continue abençoando a sua vida. Mas, para a dinâmica, como eu havia dito, você vai precisar de materiais muito simples. Você vai precisar de uma bandana, uma fita adesiva, uma fita colorida, fique à vontade. Algo que você possa fazer uma demarcação no chão. Até se você tiver um giz, se o seu chão permitir for riscado, você pode também levar o giz. Você vai entender já por que você vai precisar de um item como esse. Você vai também precisar de cartões com palavras representando algumas atitudes. Atitudes boas e atitudes também ruins. Atitudes, por exemplo, como obediência, como amor, como carinho. Você vai precisar também de cartões com palavras representando algumas atitudes, como desobediência, egoísmo, briga, ou seja, coisas ruins, coisas que são pecado. E outras fichas com coisas boas, com atitudes boas, como tratar com amor, perdão, obediência, bondade, tá? Você vai levar esses cartões com essas fichinhas. Outro detalhe importante é fitas adesivas para que você possa pregar esses cartões. Então, não faça os cartões tão pequenininhos não, tá? Faça em um tamanho bom, porque você vai precisar pregar esses cartões nas crianças. E você vai precisar também de algum item, pode aí ser um cartaz, pode ser um boneco representando Jesus, representando Deus, que é o alvo, para colocar lá no final da nossa marcação, do nosso caminho. Então, você vai demarcar no chão um caminho, uma linha, e lá no final você vai colocar o alvo, que é Jesus, que é o céu, que é Deus. Então, você pode levar aí uma imagem, você pode levar um cartaz, você pode fazer uma pintura no chão, como você achar por bem. Comece fazendo no chão o caminho, como eu te falei, com barbante, com a fita colorida, com cordão, com aquilo que você tiver acesso, e colocando lá o alvo no final. Escolha também as crianças que vão participar. Cole na linha, no decorrer do percurso, os cartões com atitudes boas, como amor, perdão. Então, você vai colando aí no decorrer da linha. E os alunos, eles vão ter que caminhar sobre essa linha. Explique para eles que aquele caminho, que aquela linha é como se fosse a nossa vida, o nosso caminhar, o nosso viver, obedecendo e fazendo as coisas boas que agradam a Deus. Dessa forma, nós estamos sempre nos aproximando cada vez mais de Deus. E aí, você vai pedir que eles, um por vez, possam trilhar esse caminho até chegar lá. Desde que o primeiro aluno vá andando e chegue até o final. Quando o segundo aluno for andar, no meio do caminho, ou então em um certo ponto do caminho, você vai pedir para ele parar, você vai vendar os olhos dele. Ah, esqueci de falar que você precisa levar uma venda, né? Você vai vendar os olhos dele e vai colar nele dos cartazes, uma das tiras que fala sobre o erro, tá? Sobre alguma atitude que é errada, alguma atitude que é pecado, como desobediência, como mentira, como brigar, tá? E aí você vai vendar os olhos dele, colar esse cartaz e pedir para ele continuar. É claro que ele não vai ter mais uma direção, porque vai estar com os olhos vendados, e vai errar o caminho, vai se afastar do caminho. Quando ele se afastar do caminho, sair da linha, sair do caminho, você pega ele, deixa ele paradinho ali e diga para ele, ó, aqui nas suas costas eu colei que você mentiu.
Então, vamos ver o que é que acontece quando uma pessoa mente. Você tira a venda dos olhos dele e ele vai ver que ele vai ter se afastado do caminho certo que levava a Deus, levava a Jesus. E aí você explica, olha, mas você gostaria de continuar aqui no caminho errado? E ele vai dizer que não. Então, explique para ele, ó. Você agora, através do seu arrependimento, você conseguiu enxergar, foi tirada a venda dos seus olhos, você conseguiu enxergar que você fez a coisa errada, que você está no caminho errado. Então, você tem a opção de voltar para o caminho certo. Então, o pecado é isso aí. O pecado é você errar o alvo. É você sair do alvo, sair do caminho certo. Mas quando você reconhece que errou, ou seja, tira a venda dos olhos, reconhece que errou, que saiu do alvo, você pode voltar para o lugar onde você estava, para o alvo, para o caminho certo. Isso é arrependimento. E todas as vezes que há arrependimento, nosso Deus, e pedido de perdão a Deus, nosso Deus, ele nos perdoa e nós podemos continuar caminhando no caminho certo e nos aproximar de novo do Senhor Jesus. Então, deixa que ele continue aí no caminho certo. Aproveite, faça com outro aluno novamente, tá? Deixa um fazer certo, aí com outro você já coloca a venda para que ele possa errar o caminho e vá fazendo reflexão com ele sobre o que é pecado. E como nós devemos proceder depois de vermos, de percebermos, de reconhecermos que nós pecamos. Diga para eles que todos nós erramos. Em algum momento, de alguma forma, nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos nos afastar do alvo, do caminho certo. Porque primeiro Adão e Eva pecou e por isso o pecado entrou no mundo. Porém, o nosso Deus, ele nos dá a oportunidade de nos arrepender e voltar para o caminho certo. Então, precisamos contar com a ajuda de Deus, pedir perdão para que nós possamos continuar nos aproximando dele e não voltar a nos afastar, não voltar a errar o caminho. E aí, inicie a sua contação da história de hoje. Nessa contação da história, o objetivo é ensinar as crianças sobre o primeiro pecado. Então, você pode levar ilustrações aí de Adão, de Eva, do jardim. Inclusive, você pode levar um fantoche da serpente. Conte a história de uma forma muito envolvente, usando uma Bíblia ilustrada, se você puder, ou então imagens, apenas imagens. Relembre com eles sobre a aula passada, como Deus criou tudo perfeito, inclusive o homem e a mulher, Adão e Eva, e colocou eles no jardim. Porém, no meio do jardim, Deus colocou uma árvore chamada árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí Deus falou com Eva e Adão: vocês podem desfrutar do tudo do jardim, podem comer de todos os frutos, porém do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não vão comer, não vão tocar. E aí, num certo dia, Eva e Adão estavam no jardim, Eva estava em um lugar à parte, e a serpente, usada pelo inimigo, se aproxima de Eva e começa a fazer perguntas para Eva. Perguntas que deixou Eva, ó, confusa. Eita, vocês já receberam crianças perguntas de algumas pessoas, de alguns amiguinhos, chamando para fazer coisa errada, que deixou vocês confusos? Como, por exemplo, pode fazer, sua mãe não vai ver, sua mãe não tá vindo, sua mãe não vai ficar sabendo, não. Pode saber, pode fazer porque ninguém tá olhando. Crianças, aproveite e já faça aí essa aplicação com eles. Será que tem alguém aproximando de vocês e falando: não, vamos comigo, ninguém vai saber não, ninguém vai ver não. Nada, o papai e a mamãe dizem que não pode, mas é mentira deles, pode fazer sim. Misericórdia. Pergunta aí para os seus primários se isso tem acontecido com eles. E se acontecer, diga para eles para se afastar, porque o papai do céu tá vendo e em algum momento isso vai vir à tona. Se é coisa errada, vai vir à tona, vai vir as consequências e não é boa não, tá? Então, já orienta eles aí a ficarem atentos.
No caso de Eva, Eva caiu no papinho da serpente. A serpente já chegou logo perguntando: é verdade que Deus falou com vocês que não podia comer de nenhuma, olha para isso, nenhuma árvore do jardim? E Eva disse: não, nós podemos comer de todas, só não podemos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente continuou jogando papo em Eva. Eva, ao invés de logo se afastar, ficou ouvindo a serpente. Tem criança que, ao invés de se afastar dos amiguinhos, das pessoas que falam coisa errada, que chama para fazer coisa errada, ao invés de se afastar, continua andando junto, continua tendo amizade. E aí, em algum momento, vai acabar dando ouvidos aos conselhos dessas pessoas e fazendo a coisa errada, fazendo o que não agrada a Deus. Pergunte aos seus primários: já aconteceu alguma vez de você estar tranquilo na sua, fazendo o que era certo? Um priminho, um amiguinho, uma amiguinha chamou você para fazer uma coisa errada. Você não queria ir, mas ele continuou insistindo. Você acabou indo, fazendo o que era errado, e depois, quando o papai e a mamãe ficou sabendo, lhe deu um belo de um castigo. Já aconteceu? Então, foi isso que aconteceu com Eva. De Eva se afastar, Eva continuou lá ouvindo e acabou comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi aquela árvore que o Papai do Céu disse que não poderia comer. Ela desobedeceu a ordem do Papai do Céu. Diga para os seus primários que nós não podemos desobedecer aquilo que o Papai do Céu já ordenou, aquilo que está na Bíblia Sagrada, aquilo que o professor da escola dominical está ensinando, aquilo que o papai e a mamãe disse que não deve fazer. Se o papai e a mamãe disse que não deve fazer, eles sabem o que é certo e o que é errado, então não devemos fazer. Se a Bíblia orienta que não deve fazer, não devemos fazer. E nós estamos na escola dominical constantemente aprendendo o que é que pode fazer e o que é que não pode fazer. Hoje, por exemplo, estamos estudando que não podemos desobedecer a Deus. Não podemos desobedecer o que a Bíblia, que a palavra de Deus nos orienta. Então, nós sabemos o que é certo e o que é errado e não podemos desobedecer. Pois bem, Eva comeu do fruto e ainda levou e deu a Adão, deu ao seu marido. Tem gente que é assim, faz o que é errado e ainda chama os amiguinhos, o irmãozinho, a irmãzinha para fazer também. Será que é o caso dos seus primários? Pergunta lá para eles. Eu espero que não, viu? Em nome de Jesus. Mas Eva agiu assim. Dessa forma, os dois pecaram, os dois erraram o alvo, os dois desobedeceram. Como nós aprendemos na nossa dinâmica, eles eram para seguir um caminho de obediência e acabou desobedecendo, acabou seguindo pelo lugar errado, pelo caminho errado, tomou atitude errada. Dessa forma é que acontece o primeiro pecado do ser humano. Então, o título da lição de hoje: o primeiro pecado. Esse foi o primeiro pecado no mundo. E como consequência desse pecado, todos nós, todos o ser humano, foi também contaminado com o pecado. Então, é por isso que nós erramos, porque o pecado entrou no mundo através de Eva e Adão. Então, enquanto você vai contando a história, vai usando aí o fantoche da serpente e vai interagindo com os seus alunos. Por exemplo, você pode chegar perto de um aluno, mostrar a serpente para ele e falar: João, diga para mim alguma coisa que você sabe que é errado e que você não pode fazer, que é pecado. Aí ele vai dizer: mentir. Pronto. Aí sabe o que foi que a serpente... Sabe o que a serpente faz quando ela sabe que a gente tem consciência de que não pode mentir? Chega perto da gente, usa alguém, não é a cobrinha não, tá? Mas usa alguém, usa uma situação para chegar perto da gente e dizer: pode mentir, é só uma mentirinha boba, ninguém vai descobrir não, pode mentir. E aí, se a gente não tiver cuidado, a gente mente e a gente peca como Eva e Adão pecou. Já aconteceu isso com vocês? De alguém ou alguma situação levar vocês a fazer o errado?
Pois bem, às vezes não são nem pessoas, é a nossa própria mente, ó. A nossa própria mente quer nos enganar. Fica falando, ó, aqui dentro do nosso pensamento, pode fazer, ninguém tá olhando não vai acontecer nada. A serpente fez assim com Eva, viu? A serpente disse, olha, por que é que vocês não podem comer da fruta, né? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Eva explicou, porque Deus disse que não pode comer. Mas aí a serpente disse, nada. Ele está enganando vocês. Pode comer sim. Ele não quer é que vocês se tornem igual a ele. Pode comer. Epa, epa, epa. Quando você ouvir essa conversa, criança, de que pode, de que é mentira do papai e da mamãe, que é mentira do professor da EBD. Ah, é porque o pastor é durão demais. Pode, não tem problema não. Fulano faz. Olha, fulano faz. Pode fazer sim. Tenha muito cuidado, que é a serpente usando pessoas, usando aí, ó, falando na sua própria mente, tentando fazer você pecar. Cuidado, viu, criança? Cuidado! E assim que Eva e Adão comete o pecado, come do fruto, eles já sentem logo a consequência do pecado. E eles começam a perceber que eles estavam nus, que eles não tinham roupas. Até então, eles se olhavam e não tinha essa maldade de que estavam nus, porque eles eram como Deus criou, perfeitos. Mas quando eles pecam, eles percebem que estão nus. Começaram a ficar com vergonha. Explique para as crianças que o nosso corpo não é para ser mostrado para ninguém. Nada, nada, nada de usar roupinha curta. Nada, nada, nada de ficar mostrando o corpo para as pessoas. Temos que andar vestidos e bem vestidos. Não é para ficar, ó, sem roupa na frente de amiguinho. Não é para ficar sem roupa na frente de outro adulto. De ninguém, tá? Só confiar na pessoa responsável. Tem que ter muito cuidado com isso. Ensine aí às suas crianças. Então, nada de permitir que alguém peça para ver o corpo, principalmente as partes íntimas. Orienta direitinho aí as suas crianças. Então, Eva e Adão perceberam que estavam nus e ficaram com vergonha. Nesse momento, eles vão se esconder. E quando Deus se apresentou para eles, como costumava, todos os dias, e chamou, Eva, Adão, eles estavam escondidos e disse, nós estamos aqui, escondidos. E Deus perguntou para eles, é claro que Deus já sabia, mas Deus perguntou para eles, por que vocês estão escondidos? Eles disseram, porque ouvimos a tua voz, ficamos com vergonha, porque nós estávamos nus. E aí Deus falou com eles, então vocês comeram da árvore que eu falei para não comer, vocês me desobedeceram. E aí eles confessaram, sim, nós desobedecemos. Olha, crianças, explica aí para eles, tá? Pode até acontecer de vocês errarem, mas quando o papai e a mamãe perguntar para vocês, você errou? Você fez o que eu disse para não fazer? Você fez coisa errada? Vocês não podem esconder, não. Vocês não podem mentir dizendo que não fez, não. Se vocês fizeram, vocês precisam confessar. Precisa contar para o papai e para a mamãe, para o responsável, que vocês fizeram sim coisa errada. Porque dessa forma, se vocês confessarem, se vocês falarem a verdade, demonstrar que estão arrependidos, vocês vão ser perdoados. Não significa que não vai ter consequência do erro, porque as consequências vão sempre vir, mas a tendência é vocês terem uma nova oportunidade. A tendência é o castigo ser menor. Então, incentive eles a confessarem os erros, a reconhecer que errou, a confessar que errou e a se arrepender. Então, Eva e Adão ficaram envergonhados, ficaram arrependidos, perceberam que o Papai do Céu ficou muito triste com eles. E aí o Papai do Céu designou para eles o castigo, a consequência. O papai e a mamãe, quando nós fazemos coisa errada, eles nos castigam.
Eles nos dão uma disciplina, mas não é porque querem ver o nosso mal, é que querem nos corrigir, querem dar uma lição na gente, para que a gente aprenda que todo pecado, todo nosso erro vai ter uma consequência. Então, para que a gente não sofra uma consequência ainda maior, para que a gente não continue praticando o mesmo erro e chegue até um momento que não tenha mais solução, eles nos dão uma disciplina. Então, o papai e a mamãe dizem, ó, não mexa ali, não pega ali, a gente vai e faz, a gente vai e faz. Então, eles dão uma disciplina que quando a gente é disciplinado, a gente entende, ó, não vou fazer isso mais não, porque eu vou ter uma consequência, eu vou ter uma disciplina, eu não quero ficar de castigo, eu não quero ficar na disciplina. E dessa forma, a tendência é a gente fazer as coisas certas e não cometer os mesmos erros. É por isso que há o castigo à disciplina. Então, o Papai do Céu castiga, dá a disciplina de Adão e Eva, tira eles do jardim, proíbe eles de voltar para o jardim, de entrar no jardim e dá aí a disciplina de cada um deles. Assim acontece conosco também, quando nós pecamos, quando nós erramos contra o nosso Papai do Céu, ele fica muito triste. Vocês gostam de deixar o papai e a mamãe triste, crianças? Pergunta para eles. Então, vocês gostam de deixar o Papai do Céu triste? Então, não podemos fazer o que não agrada ao Papai do Céu. Precisamos fazer tudo o que ele mandou, obedecê-lo para que ele não fique triste conosco. Mas deixa eu contar para vocês algo muito bom. Conte para eles. Mesmo o ser humano tendo pecado, tendo desobedecido, tendo deixado o Papai do Céu triste, ele deu uma nova oportunidade. Conosco também acontece a mesma coisa, tá? O Papai do Céu, se nós nos arrependermos, ele nos perdoa, como o papai nos perdoa, como a mamãe nos perdoa quando nós erramos. Eles nos dão uma nova oportunidade, o Papai do Céu também nos deu uma nova oportunidade. E o Papai do Céu, ele prometeu ao homem e à mulher que nasceria um homem que seria perfeito e que esse homem ia destruir a serpente. Quando ele falou destruir a serpente, não é a cobra, o animal não, tá? O inimigo que nos faz pecar. Então, nasceria um homem que ia destruir o inimigo que faz nós, seres humanos, errar, pecar, desobedecer. E esse que nasceria foi nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nasceu, morreu e ressuscitou, nos garantindo uma oportunidade de vida eterna com o nosso Deus. Isso não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. É muito amor. O próprio Papai do Céu, com quem nós cometemos pecado, ele nos deu a oportunidade de nos arrepender e vivermos novamente em comunhão com ele. Através da morte de Jesus Cristo. Inocente. Explique para eles, Jesus Cristo era inocente, era perfeito, mas veio ao mundo como ser humano, mesmo sendo Deus, veio ao mundo também como ser humano, para pagar o nosso castigo, para levar nas costas dele o nosso castigo, aquela disciplina, aquele castigo que era para nós sofrermos. O nosso Jesus, ele sofreu em nosso lugar para nos dar direito de perdão. Você pode levar uma árvore do pecado para fixar melhor conteúdo. Você confecciona uma árvore bem grande na cartolina e coloca aí alguns frutos colados. Coloque inicialmente os frutos com atitudes boas, com ações boas que nós devemos ter, que são os frutos bons. Logo depois menciona para eles que tudo era perfeito, tudo era bom lá no jardim com Eva e Adão. Quando eles pecaram, aqueles frutos bons se transformaram em frutos de pecado. E aí você substitui esses frutos bons por frutos bem murchos, bem feinhos, escrito palavras assim, ó, de desobediência, de mentira, de brigas. Tudo que é ruim você vai colando aí agora no lugar da árvore. Então a árvore, ao invés de ficar bonita, com frutos bons, ficou feinha, com frutos bem feinhos, depois do pecado. E para concluir essa aula, para fixar ainda mais a respeito disso, você pode gerar nas crianças uma consciência do certo e do errado, do pecado e da obediência, levando 2 cestos ou 2 caixas bem bonitas. Uma caixa vai representar o pecado ou a desobediência e outra caixa a obediência ou o amor a Deus, andar, fazer as coisas certas, tá bem? Uma caixa representa o bem e outra caixa representa o mal. E leva também aí alguns cartões com atitudes boas, com atitudes corretas
e outra com atitudes ruins, com atitudes de desobediência, de pecado. Dessa forma, você vai pegando as fichas, uma por uma, e os alunos vão estar decidindo em qual é a caixa que eles vão colocar. Você pode pedir que eles mesmos vão tirando, bota bem baralhado, peça que eles vão tirando e decidir se aquilo ali é algo bom ou algo ruim, se é pecado ou se é obediência. E aí coloca na caixinha certa. Dessa forma, você vai fixar ainda melhor e fazer a conclusão da sua aula. Não esqueça de fazer a atividade da revista e corrigir. E não esqueça de fazer uma oração muito especial pelos seus alunos, pedindo que Deus possa direcioná-los para a obediência, para seguir no caminho certo. Que o Senhor Jesus possa afastar deles tudo que leva eles a pecar, toda má influência, toda má amizade, que o Senhor Jesus possa afastar deles, que o Senhor Jesus possa dar a eles um coração disposto a confessar os erros, um coração disposto a pedir perdão, um coração disposto a buscar do Senhor Jesus o perdão. Ore junto com seus alunos. Peça que eles possam repetir a oração junto com você, para que eles tenham o hábito de verbalizar, de falar com Deus sobre os seus erros e pedir perdão. Incentive as crianças a confessarem os erros e a pedir perdão. Incentive também as crianças a trazer os coleguinhas para a escola bíblica dominical. Deixe eles na expectativa para o tema da próxima semana. Próxima semana nós vamos estudar o pecado gera a morte, as consequências do pecado, hein? Então, peça para eles trazer um coleguinha, especialmente aqueles coleguinhas que ainda não conhecem a Jesus. E eu quero agradecer a Deus por sua vida. Quero te deixar aqui um grande abraço, desejar que a sua aula seja abençoada. Deixa aqui nos comentários, você gostou da aula de hoje? Você vai seguir as nossas sugestões? Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz. Então, muito obrigada, Deus abençoe a sua vida, até a próxima semana. A paz do Senhor Jesus e tchau, tchau. Venha estudar na plataforma de cursos Descomplicando a Teologia. Aproveite a oportunidade de acessar diversos cursos em um único lugar. Fazendo sua assinatura, terá acesso a todos os cursos. Já estão disponíveis os cursos: Descomplicando a Teologia para Professores, Escatologia Completa, Descomplicando a EBD, Curso Básico em Teologia, com 25 disciplinas e certificado ao final. E tem mais, em breve lançaremos novos cursos. Não perca a promoção de lançamento. Faça sua assinatura apertando no botão logo abaixo e na descrição do vídeo. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp 73 98141 8544 com o pastor Giovanni Santos.